Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Mão na Graxa. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre gestão de motopeças. É isso mesmo. Agora a coisa começa a ficar mais séria, porque é aqui onde você vai ver a sua lucratividade melhorar. Aqui é onde você deve prestar atenção na sua gestão. Beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é donos de lojas e empresários. Então, existem donos de loja versus empresários. Certo? Então, quem são os donos de loja, tá, pessoal? Os donos de loja são pessoas como eu e você. O início da nossa caminhada, o início da nossa empresa. Então, o que a gente fazia no início? A gente fazia tudo. Então, quando eu comecei a minha empresa, eu era logística, eu era o administrativo, eu era recursos humanos e contratações, eu era o RH, eu era a pessoa que fazia as planilhas, eu era a pessoa que embalava, eu era a pessoa que ia no correio, eu era a pessoa que ia no ponto de coleta. Então, no início, a gente é dono de loja, a gente faz tudo na empresa. Então, conforme você vai melhorando a gestão, certo? Que é o nosso ponto daqui para frente, tá? Conforme a gente vai melhorando a gestão, a gente vai saindo de dono de loja para empresário. Então, o empresário, ele começa... O que o empresário tem de diferente do dono de loja? Ele valoriza o tempo. Então, eu recomendo que vocês tenham um relógio sempre no pulso de vocês, para lembrar que o seu maior ativo é o tempo. Beleza? Então, o que os donos de lojas, eles fazem? Vou dar vários exemplos aqui para vocês. Então, ele tem uma mentalidade fechada. Então, vamos colocar aqui, ó. Mentalidade fechada, vamos colocar aqui, ó, fechada. Por que mentalidade fechada? Porque a pessoa ela não consegue estudar, ela não consegue se capacitar, ela não consegue melhorar o negócio dela. E ela acha que ela vai melhorar o negócio dela com o tempo. Mas o tempo, ele vai só piorando, ou talvez melhorando, dependendo da sua capacidade. Mas quando você tem a sua mentalidade fechada, você está fechado para estudo. Então, o maior ativo que você tem que investir é em você mesmo. Como vocês estão assistindo essa aula aqui. Vocês estão estudando, vocês estão ampliando o seu conhecimento, né? A maioria dos mecânicos, dos donos de oficinas de moto, donos de lojas de motos, eles falam assim para mim: Rafael, cara, não tem mecânico. Rafael, ninguém quer trabalhar. Rafael, é muito difícil. Rafael, eu não consigo. Fica o tempo todo culpando as pessoas. Mas o verdadeiro culpado dos nossos negócios não darem certo é nós mesmos. Nós temos que treinar. Nós temos que ser o líder. O líder é aquele que treina, é aquele que capacita, é aquele que dá o exemplo. Então nós temos que ser o exemplo. Nós precisamos ter a mentalidade aberta. Lembre-se, para a gente melhorar, nós precisamos tirar todas as mentiras que contaram da gente. Que a gente não consegue, que a gente é ruim, que a gente é fraco. Você tem o maior computador do mundo, que é o seu cérebro. Então, comece a se capacitar, andar com pessoas que estão aprendendo, andar com milionários, para você ser um milionário, andar com pessoas que têm uma oficina melhor do que a sua, né? Fazer grupos de aprendizado com oficinas da sua região, que são melhores do que você, e aprender uns com os outros, trocar informações. Então, donos de loja, eles são o quê? Centralizadores. O que significa centralizadores, pessoal? É aquela pessoa que quer fazer tudo, que não quer delegar nada, que não quer ensinar nada, que não quer falar nada para o colaborador. Ele tem que aprender, ele já tinha que saber aquilo que ele está fazendo ali. Não, pessoal, as pessoas elas são cruas. Você não nasceu andando, você teve que cair muitas vezes para poder andar. Então, meus amigos, deixe de ser centralizadores, treine a sua equipe, tenha uma cultura forte, dê o exemplo com o aprendizado, com o ensino. Você tem que criar um braço de ensino na sua instituição. Aqui, ó, não tem tempo.
Por que que o dono de loja de motos não tem tempo? Porque ele não ensina outros mecânicos. Porque ele não se capacita para ele capacitar as outras pessoas. Então, meus irmãos, ele nunca vai ter tempo, porque ele nunca está aberto a aprendizados novos, ele nunca está aberto a sair da centralização, de ficar... Então, veja, o cara tem milhões de coisas para fazer, certo? Em vez de ele delegar, ele fica fazendo tudo. Então, meus irmãos, meus amigos, deleguem para os seus funcionários, ensine os seus funcionários. Então, por exemplo, você está fazendo todo dia a mesma tarefa, vai lá e ensina o funcionário para você não ter que fazer aquilo. Agora ensina ele a fazer outra coisa para você não ter que fazer aquilo. Entenda que o seu maior tempo é o seu ativo valioso que você mais tem, é o tempo. Então nós não podemos perder tempo. Entenda que no seu negócio, quando você vira um empresário, você vai prestar atenção nisso aqui, ó. 80% do seu faturamento vem de 20% das suas ações. 20% das suas ações. Então veja, 20% não é muita coisa. 20% é pouca coisa para você faturar 80%. Então você tem que pensar como empresário nos 20% das ações, beleza? Então você tem que ter o quê? A mentalidade aberta. Mentalidade aberta. Você tem que comprar talvez uma mentoria, você tem que andar com pessoas que já fez o negócio de loja de motos crescer, você tem que andar com pessoas que já estão ganhando dinheiro, tá certo? Você tem que ter metas e objetivos, tá? Você não pode deixar essas metas abertas. Então, qual que é a sua meta financeira para esse ano? Qual que é a sua meta espiritual, que é o mais importante talvez na sua vida? Talvez não, o mais importante, tá? Então, quais são os seus objetivos? Onde que você quer chegar? Você quer aumentar o faturamento? Você quer sair de uma loja pequena e entrar para uma loja maior? Tá? Então, coloque metas, coloque objetivos. Tenha uma mentalidade aberta. Foque nas ações que dão os resultados, que dão 80% de resultado. Beleza? Você tem que aprender a delegar. Delegar. Todo empresário que eu conheço, ele sabe o quê? Delegar. Então, quando você começa a delegar, você cria tempo com a sua família, com seus filhos, você chega mais cedo em casa, focando aqui, ó, no tempo, delegando e focando só nas 20% das ações que vão te dar mais dinheiro, mais lucro no seu negócio. Porque a gente não trabalha por lucro, a gente trabalha para ter dinheiro no final do mês, para viajar, para dar uma condição melhor para nossa família. Então, meus amigos e colaboradores, donos de motopeças, donos de concessionária da Shinerai, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é a lei de Pareto. Mentalidade é você estar sempre estudando, metas e objetivos, senão você não sabe onde você quer chegar, e delegar para você ter mais tempo. Ensinando, você delega ensinando. Ensinou uma tarefa, agora você está livre daquela tarefa. Você já ensinou essa pessoa, beleza? Líder, vamos lá, líder. Quem foi o maior líder que já passou nesse mundo? O Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ele fez? Ele ensinou através do exemplo. Então o líder é aquele que serve as outras pessoas. Então você tem que servir as pessoas, seus funcionários. Como? Capacitando, dando treinamento. Você dando treinamento, talvez. Você se capacitando e você dando aula para eles. Quanto mais você fizer esses pontos, você vai virar o quê? Um empresário, tá? Então, seja diferente de um dono de loja, seja um empresário. O empresário, ele anda alinhado, ele anda com o cabelinho cortado, organizado, ele tem organização na oficina dele. Então, meus irmãos, meus amigos, quanto mais você melhorar, mais você vai ter o reconhecimento dos seus clientes. Quanto mais você melhorar, seus clientes vão ver que você virou um empresário. Você tem uniforme agora na tua empresa, a sua empresa é toda branquinha, sua empresa é toda organizada, você escondeu toda aquela sucata que fica aparecendo ali na sua loja, você tirou aquilo, vendeu, comprou peças que vão te dar o retorno peças que são 20% das ações que levam 80%, você vai vender a sucata, vai comprar as peças que dão retorno para você.
Beleza, meus amigos? Então essa foi a aula de hoje. Queria que vocês ficassem na consciência. Você aí é um dono de loja ou você é um empresário? E se você gostou desse conteúdo, me segue para mais dicas. Me segue aqui nesse canal porque aqui a gente fala sobre gestão. Empresa com gestão, dinheiro na mão. Entenda isso. Empresa com gestão, dinheiro na mão. Então, se você não tem gestão, o seu dinheiro está indo para o ralo. Se você tem gestão, você sabe onde você está errando. Você sabe onde você vai ajustar a sua rota. Você sabe para onde você está querendo ir. Então, essa aula é muito importante para você começar a colocar metas, a você abrir sua mentalidade, a você focar nas 20 ações que vão te dar 80% do resultado, para você delegar mais, para você liderar. Então você aprendeu o que é o líder, o que é delegar, o que é metas e objetivos, mentalidade aberta e focar nas 20% das ações. Então passou o dia todinho, você não focou em nada. Então foque nisso aqui, ó, lei de Pareto, tá? Então fica aqui para vocês esse aprendizado. Tamo junto e até a próxima aula de gestão aqui nesse canal. Deixe seu comentário, deixe seu compartilhar se você gostou, compartilhe para outras oficinas e até a próxima aula. Valeu!